E aí, pessoal, tudo bem? Então, gente, vamos hoje, né, avançar um pouquinho nas nossas leituras. E eu optei, como a gente já vinha desenvolvendo no semestre passado, em determinados autores, aprofundar um pouquinho o nosso estudo, né, e falar um pouco mais de determinada obra. Nesse caso aqui, como eu deixei em anexo para vocês o texto da Maria de Lourdes dos Santos, que fala mais especificamente sobre a relação da obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault, com a questão da escola e fazendo uma leitura mais específica, né, com a relação da microfísica do poder, eu resolvi a gente fazer uma leitura um pouco mais atenta nessa obra, que está na primeira fase, né? Como eu já falei para vocês, a obra, né, do Michel Foucault, ela é dividida em 3 fases: período arqueológico, período genealógico e a última fase, né, que é o último Foucault, como eles chamam. Essa obra, ela está mais especificamente, a obra Vigiar e Punir, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ela está mais especificamente no período genealógico, tá? Aonde ali ele faz uma introdução também à história da sexualidade. Bom, o que eu vou fazer uma leitura em cima, né, desse texto do Michel Foucault, nessa obra, Vigiar e Punir, que está localizada, e aqui eu só vou fazer uma recapitulação, caso não tenha ficado muito claro, né, para algum de vocês, que ele se divide em 3 períodos. No primeiro período, no período arqueológico, ele estuda mais a questão da linguística e da literatura, tá? Pois é o período da arqueologia, né, que ele vai trabalhar com a questão da arqueologia do saber. Então, as principais obras desse período são As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. No período genealógico, esse período é marcado essencialmente pela publicação das obras A Verdade e as Formas Jurídicas, Vigiar e Punir e Vontade de Saber. Esse último, né, faz a introdução do primeiro volume de História da Sexualidade. Por consequência, fica que no último Foucault, né, no período final, o que a gente vai trabalhar mais com os 2 últimos volumes de História da Sexualidade, tá? Isso para caso tenha ficado alguma dúvida, tá bem? Gente, quando a gente fala nessa figura do Michel Foucault, fica muito evidente, né, que ele vai trabalhar com uma noção de que a questão, embora ele trabalhe com a questão da noção do poder, né, e desse poder sobre os corpos, e isso fosse falado para ele, como vocês já viram ali lendo o texto da Maria de Lourdes dos Santos, fica muito evidente que ele diz depois que não, que ele não está, o principal objetivo da obra dele não é estudar o poder, e sim, né, estudar a questão do cidadão, né, e a questão do sujeito, mais especificamente dizendo assim. Logo, quando ele começa a trabalhar com isso, né, fazendo esse estudo em cima do sujeito, e isso fica muito evidente quando a gente começa a estudar principalmente esse recorte, né, da segunda fase dele, e que ele trabalha com essa obra do Vigiar e Punir, né, ele vai destacar que, para ele, a questão do poder, né, e o poder sob, vamos dizer assim, sobre os corpos, né, esse poder, entre aspas, disciplinar, ele é um poder que ele pode ter o seu lado positivo e ele pode ter o seu lado negativo. Ele nunca usa a questão a questão do poder como algo e essa
essa questão da disciplina como algo negativo, tá? Ele diz que não, que a gente tem que tu tem que fazer uma leitura além, né? Que essa questão disciplinar e essa questão do biopoder, né? Aqui quando eu preparava a aula para vocês, eu ainda destacava isso. Para o Foucault, são as lutas contra a sujeição, né? Ou seja, as lutas contra essa forma de poder, de domínio, que torna o mais profundo do estudo, né? E que, por sua vez, torna o seu estudo cada vez mais importante, porque, segundo ele, o Estado moderno ocidental usa esse poder, ou seja, usa, né, de uma máquina sofisticada, de uma estrutura sofisticada para controlar o indivíduo. Aí, eu não sei se vocês chegaram a estudar um outro intelectual que se chama Althusser, e ele fala nos aparelhos, né, nos aparelhos ideológicos do governo, né, no caso, e ele faz só aqui abrindo um parênteses, ele faz uma leitura muito próxima ao que o Foucault faz, só que o Foucault trabalha mais, né? Ele tem um mote mais, um mote da leitura dele, do estudo dele, mais relacionado à questão desse poder, de um poder mais controlador, né? De um poder mais disciplinador. E ele ainda observa que, conforme for, né? Esse controle pode ou não ser positivo, né? Para essa questão. E no livro, no texto da Maria de Lourdes dos Santos, ela traz, né, e por isso eu achei interessante falar um pouco mais sobre esse artigo para vocês, porque ela traz, e uma das partes mais interessantes desse artigo é onde ela diz que o poder não está centralizado só, por exemplo, na figura do professor, na figura do gestor, na figura do diretor, né? Mas sim existe um poder que é um poder que vem, ou né, no poder dos pais, mas também um poder que vem dos alunos, né? Vejam como ela faz uma leitura mais ampla de um Foucault. Né? E eu acho que é isso que é o interessante, porque quando a gente começa a fazer uma leitura, fazendo uma leitura um pouco superficial, a princípio, quando a gente trabalha com Vigiar e Punir, parece que existe uma leitura apenas daquelas pessoas, né, que sofrem o poder, né? Mas existe, na verdade, um processo, digamos assim, dialético, né, do poder. Por exemplo, se tu fores atendido, vamos dizer assim, num comércio, aquela pessoa tem um poder ali de te trazer, né, de te oferecer, da oferta, né, de te trazer uma oferta. Só que em contrapartida, aquela pessoa que consome algo, ela também tem um poder de dizer, olha, não era bem isso que eu estava procurando, certo? Não era bem por aí que eu estava procurando, né? Na verdade, não era bem não era bem esse tipo de produto que eu estava procurando. E a gente sabe que quando não, vamos dizer assim, quando não fornece um produto interessante para o consumidor, o que ele vai fazer? Ele vai parar de consumir, tá? Então, é sempre importante a gente fazer essa leitura, né? Esse feedback desse processo que no caso, ele propõe. Quando se faz uma leitura de Vigiar e Punir, né? E aí quando a gente trabalha com essa questão, pegando ali mais a questão da microfísica do poder, não tem como não falar que ele se desenvolve em dois aspectos, né? Um aspecto mais subjetivo, né? Que é essa questão dessa possibilidade, né? De dar, né, entre aspas, alguém deter o poder, né? E nós sabemos que nós estamos em uma estrutura, né, que ela foi assim desenvolvida, que eu costumo dizer assim que a tomada de decisão, né, quem detém as tomadas de decisões,
não quer dizer que aquela pessoa detém o poder. Vamos pegar como num jogo de futebol, né, que nós sabemos que temos a necessidade de ter um árbitro, né, em campo para que ele fique mediando as regras, né? E nós sabemos que se aquela pessoa está investida, né, deste poder, nós temos que respeitar essas regras, porque se tu entra para jogar, como a gente diz, né, não vai descer pro play. Como é que tem aquele ditado que diz, se tu não sabe brincar, não desce pro play, né? É assim que as crianças falam, as minhas sobrinhas costumam falar isso. Ai, se não sabe brincar, não desce pro play. Então, quando a gente investe, né, uma figura, e aqui eu tô trazendo uma figura bem que é do árbitro de futebol, nós estamos dando àquela pessoa uma investidura, né, de um poder. Bom, sabemos que não estou satisfeito, o pênalti, coisa e tal, tudo bem, mas as jogadas, né, bom, então vai ter que recorrer, hoje em dia já tem o tal do VAR, né, mas a gente sabe que aquela pessoa, né, detém aquela investidura porque ela tem uma capacidade. É uma pessoa que foi investida, por quê? Porque é um cara que é graduado em educação física, vamos, né, dizer assim, e fez determinados cursos e coisa e tal, e está habilitado. Então, bom, aí a pessoa, mas eu não aceito eu não aceito que essa pessoa, porque ele está investido deste poder. Bom, só um pouquinho. Só que assim, quando tu entrou para jogar, tu sabia que o jogo era assim, né? Então, como é que ele está investido deste poder? Entendem? O árbitro de futebol está investido deste poder. Então, basicamente, e aí a gente vai pegar lá, né, nos contratualistas, né, nos filósofos contratualistas, por exemplo, de que existe uma relação entre os membros daquele grupo que fizeram uma opção de, bom, vamos dividir quantos para um lado, quantos para o outro, as regras são essas, e ele e mais os apoiados dos bandeirinhas vão estar investidos de poder. Resumidamente, era isso que eu queria dizer para vocês, de que, olhando de repente, né, eu estou tentando trazer, né, gente, de uma maneira didática, tá? Olhando didaticamente e muito, de uma maneira muito simplista, né, o que nós sabemos é justamente que, bom, a pessoa pode discordar, cabe, né, mas até o discordar, né, existem determinadas regras que nos habilitam entre aspas, discordar, né, daquela decisão. Não, vamos chamar o VAR, vamos isso, vamos aquilo, tá? Mas o que o Foucault quer dizer é justamente isso, que, bom, até esta investidura de poder, né, que pode estar na mão, por exemplo, do diretor, do coordenador, enfim, até mesmo do professor, né, ela pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo, tá? Então, depois vocês ampliem essa interpretação, né, através, aprofundando, né, os estudos. E o outro ponto mais objetivo, que eu diria assim, né, e isso não é, eu estou trazendo para facilitar a leitura, seria justamente a parte mais arquitetônica deste poder, vamos dizer, da microfísica do poder, que se desenvolve através do que nós estudamos, que seriam o panóptico, né, ou panoptismo, né. Eu até marquei aqui, eu estava lá no laboratório essa semana, ali da UAB, e quando eu estava lendo esse livro para pegar outros pontos, eu não sei, eu acho que não vai ficar, né, quando tu consegue visualizar ali, né, nesse livro do Foucault, Vigiar e Punir, quando tu consegue visualizar o que seriam exemplos, né, de panóptico, né, ou seja, aqueles desenhos, aquelas figuras. Num aqui é um projeto de uma prisão celular, né, o outro é uma planta de uma prisão, e o outro é a prisão de Petit Roquette, tá? E nós temos aqui outros exemplos
Alguns com a figura da torre central, né, que tu tem aquela visão central, do centro tu consegue fazer essa leitura, né, e outros com aquela visão que eu falei no vídeo anterior, né, com as guaritas que ficam nos 4 extremos, tá? Ou mais, né, no caso, se for um panóptico maior. Eu chamei essa daqui de uma parte objetiva, estava procurando para ver se tinha mais desenhos para mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o livro, tá? E quando eu trago essa parte mais objetiva, eu tento trazer como se eu dissesse que seria a parte referente ao estudo da arquitetura, tá? Que aí, como o próprio Michel Foucault já havia falado, ele faz um estudo, ele diz justamente isso, né? Que esse estudo não é em cima unicamente das prisões, né? Esse modelo de panóptico, ele vai se adequar para hospitais, né? Me lembra muito, por exemplo, a Santa Casa daqui de Pelotas, né? Que tem aquelas janelas que elas dão para um jardim, né? Aquela parte que tu vai caminhando por dentro da Santa Casa e tu consegue acompanhando o jardim, né? Então, ou seja, tu tem uma visão do outro, do que está acontecendo no centro e vice-versa. As escolas, né? Eu estudei numa escola aqui em Pelotas, uma escola pública, né? Que era o Instituto de Educação Esse Brasil, também uma escola enorme, né? Que de dentro da escola, tu caminhando pelos corredores, tu visualizava o pátio, e do pátio tu também visualizava quem estava dentro, né, nas janelas. Então, essa visão, essa possibilidade, né, como é que eu vou dizer para vocês, essa possibilidade de conseguir fazer um monitoramento, né, entre aspas, dos corpos. Então, essa é a necessidade. Claro, a gente sabe que arquitetonicamente analisando esse desenho, né, do panóptico e os jardins no centro, enfim, isso tem, fazendo uma análise da arquitetura, tem também uma questão do quê? Uma questão de uma análise, de um estudo do poder sobre os corpos, ou seja, o poder, a microfísica, né? Olha só, já diz, né? Microfísica de um poder de fazer uma análise através dessa arquitetura, o domínio sobre os corpos, a análise sobre os corpos, né? Como, por exemplo, as mães, quando colocam as crianças dentro daquele eles chamam de que antigamente chamavam, não é o andador, aquele outro cerquinho, né, que ela fica ali dentro e tu consegue ter uma análise e um poder disciplinar sobre aquele corpo ali, né, evitando que aquela criança venha se machucar. Fazendo uma leitura, né, vamos dizer assim, como o próprio Foucault diz, o objetivo dele não é buscar estudar o poder, né, mas sim a disciplina dos corpos, né? E aí é óbvio que nós, enquanto professores, e eu falo aqui enquanto professores, porque essa é uma aula, né, vamos dizer assim, para a gente que está trabalhando, nos constituindo, né? E aí vou abrir um parêntese, eu acho muito interessante para dizer para vocês que quando eu concluí a filosofia e o direito, e aí eu fui buscar, fui estudar a educação, né? Fui fazer o mestrado em educação. Nossa, a gente aprende muito, né? Quando a gente areja a cabeça, assim, para outros cursos, porque é justamente isso, né? Tu tem que suspender aqueles teus preconceitos né, que tu vem lá da filosofia, que tu tinha. Eu na filosofia eu tive psicologia da educação, enfim, né? E eu vejo, eu tô querendo dizer que eu tive poucas disciplinas relacionadas ao dar aula, né? E hoje eu vejo o quanto, e principalmente, né, eu aprendi muito fazendo o mestrado em educação, mas eu fui, vamos dizer assim, desprovida de
qualquer, vamos dizer assim, fui na suspensão, né? Suspendi qualquer conhecimento de qualquer outra área que eu tinha para buscar aprender ali algo realmente novo. E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção dentro da educação foi a questão do que se chama de formação continuada, né? Que o que é a chamada formação continuada? É que nós, enquanto profissionais, né, e se usa isso muito na área da educação, que o profissional da educação, ele tem que estar sempre estudando, sempre se especializando. E eu fiquei pensando para mim, assim, a gente, essa chamada formação continuada, ela é algo que serve, né, para qualquer área. Porque tu pega um dentista, se ele não segue estudando, ele acaba se tornando obsoleto. Se ele acha, não, eu já sei tudo, já tá tudo dominado, né, ele se torna obsoleto. Então ter eu acho que é um ato de muita humildade, né, dizer, não, eu tô aqui para aprender, né, e isso se chama, e isso tem um nome, que é formação continuada, e o professor está sempre aprendendo, né? Ninguém eu acho que o professor, eu penso enquanto professora que não detenho todo o conhecimento, né? E acho que isso é o mais interessante. E por que eu falo isso? Porque quando eu trago isso da questão do Foucault dentro da escola, né? Eu quero dizer que ele pode ser ele pode ser estudado em várias áreas, né? Na psicologia, na psicologia se estuda direto, tenho amigas que falam, e esse tempo eu estava com esse livro, e aí saí da universidade e fui encontrar uma amiga para tomar um café, e ela hoje está fazendo psicologia, a gente estudou junto em outra graduação, e ela me disse, o que tu está estudando o Foucault? Vigiar e punir. Eu falei, não, estou estudando para filosofia, porque eu acho que preciso aprofundar um pouco, né? E ela me disse, não, sabe que a gente estuda muito ele na psicologia. E eu disse, ele é maravilhoso, né? Porque ele faz essa leitura, ele transita muito bem, né? Então, quando ele traz essa questão dessa possibilidade, né, de transitar em outras áreas, ele faz justamente isso, né? Que, de repente, eu estou falando algo relacionado à educação e à escola, mas pode ser aplicado, né? Quando eu falo, gente, o poder dentro da escola, ele e a disciplina dentro da escola, né? Ele não é algo que está só em determinadas figuras, né? Ele tem, a gente sabe que, bom, quando para um falar, o outro tem que escutar, né? Isso é essa transitoriedade do poder, né? E aí é o mais interessante quando ele fala isso. Não, eu não estou interessado em estudar o poder. Eu estou interessado em estudar a disciplina, o disciplinamento dos corpos, né? Ou seja, o biopoder, né? E ele diz que nem todo poder vem ou está centrado no Estado, né? Porque, ou seja, a princípio, parece que sim, né? Que o Estado é detentor desse poder e através desse processo de, vamos dizer assim, de delegação de tarefas, né? Não, tu é o diretor, tu é o coordenador, o gestor. É tanta figura, né, dentro da escola que às vezes a gente pensa, tá, e o aluno? Aonde fica? Né? Aonde está o poder do aluno? Né? Como que o aluno... é claro que a gente percebe que muitas vezes o aluno... A primeira coisa que o aluno que a gente vai perceber o destaque do aluno é como o aluno se destaca muitas vezes pela sua, vamos dizer assim, olha, ele é um aluno muito bom, se destaca em aula, tem notas boas, né? Tem um feedback positivo com a gente, né? É uma pessoa que... E como é que fica? Tem também aqueles que não, que buscam subverter o poder, né? Como é que fica essa situação de quebrar o poder? E a gente também tem que saber lidar com esses alunos que buscam, vamos dizer assim, subverter o poder, né? Que não se condicionam àquele disciplinamento daquela situação. Às vezes até porque porque o aluno não está no curso que desejaria, entende?
Isso é muito visível. Eu tive um aluno que ele me disse: não, professora, eu quero ir para fazer tal curso. Eu não estou me encontrando, isso no primeiro ano, não estou me encontrando num curso profissionalizante. Não estou me encontrando num curso profissionalizante. Bom, então, o que acontece? Eu não quero isso. Né? Ou seja, eu não quero isso é fundamental, porque aí ele não vai perder tempo ali, entende? Tentando transgredir algo que na verdade não tem fundamento, porque não era que ele é ele que não quer estar ali. Né? Então acho que isso também é uma questão que o professor tem que aprender a tatear, tá? Bom, gente, com isso eu acho que eu tentei ampliar, não sei se não ampliei demais, a leitura do texto da Maria de Lourdes dos Santos, né, trazendo para ele essa possibilidade de leitura que a gente, enquanto professor, pode e deve fazer, adequando os filósofos ao que seria a nossa realidade, né? Ou seja, a nossa realidade na escola, tá? E bom, até mesmo transpondo a escola e levando para outros cursos, né? Quando eu falo, por exemplo, na arquitetura dos hospitais, bom, de repente tem alguém que é da área da saúde e que começa a dar esse start de, vê só, isso aí tem essa leitura aí que também dá para eu fazer, tá bom? Gente, espero que tenha contribuído para vocês, né, de alguma maneira. Aqui é só, né, como eu digo, meu objetivo não é trazer verdades, né, e sim contribuir para que vocês tenham, o que eu digo, autonomia acadêmica de ir buscar, né, mais e fazer outras leituras e se aprofundar, tá bom? Um super abraço para vocês e ficamos por aqui nessa aula sobre, claro que nós ficaríamos várias e várias aulas aqui falando sobre, se a gente fosse pegar todas as obras do Foucault, como a gente trabalhou na nossa última aula com esse texto dela que é mais específico e que vocês também vão ver que não é eu estou tentando trazer para vocês textos que não sejam assim, ó, pesados, densos, sabe? Porque o objetivo é que vocês saibam depois, quando forem fazer um concurso, alguma coisa, ter uma noção do que esse autor fala e do que essa obra fala. Tá bom? Espero ter contribuído nessa caminhada. Um super abraço para vocês e a gente segue se falando.